começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar para você que está passando um período aí depressivo, sem jogos interessantes da NBA, praticamente uma semana já. Estamos sem NBA, mas, como sempre, né? Estamos aqui, vivos, fortes, firmes, iguais o técnico do Brooklyn Nets. Muito boa noite, Leozão. Muito boa noite, Mano Mixel. Vocês estão bem protegidos da chuva e do calor intenso? Nesse momento, sim. Muito bem, muito protegidos, todos felizes, bem alimentados, empolgadíssimos com mais uma oportunidade de falar sobre a NBA, né? É isso, seu homem de férias, ele é mudado, né? Ah, o homem de férias, ele vem cheio, né? Amor pra dar. Mano Mixel, aproveitando que você está cheio de amor pra dar, aonde as pessoas que estão cheias de amor pra dar encontram o Ed3 nas redes sociais? Elas encontram a gente no Instagram, no @podcast_ed3. Seguindo a gente lá, você sempre vai ficar sabendo quando tiver episódio novo, porque a gente sempre posta lá as nossas últimas atualizações, uma vezinha por semana, você vê lá, geralmente às quartas-feiras, episódio novo saindo do forno. Além disso, você pode também seguir a gente no Twitter, ou X, também conhecido como X, e lá nós estamos no @podcasted3, dessa vez sem underline. Lembrando que é sempre tudo em letra minúscula, sem acento. O E não tem um EH para dar o som de E, não, é o E mesmo. E é 13 escrito por extenso e não o número 13. Então, podcast Ed3 no Twitter, /X, ou podcast underline Ed3 no Instagram. Segue a gente lá. Muito bem, Mano Mixel. E para a galera que nasceu aí depois do 94, 99, geração Z, a galera mais nova. O 99? 94 já tem 30 anos, não sei se você É reparou. 2000? É 2000? Não, isso daí é coisa de 2005, 2010. É pra Então, essa galera. é pra essa galera aí. Então, um beijo pra galera aí do 2005 pra frente. Pra você que tá Encontra... iniciando como sua faculdade agora, Você que tava fazendo aula de CFC com o Leozão, além daquele beijo, onde você encontra o Leozão num cenário que você não encontra na aula do CFC? não, você que fez CFC comigo, não me encontre nunca mais, por favor, porque sabe que eu nutri ódio por você nas últimas semanas, mas... Os demais indivíduos do planeta Terra podem nos encontrar também no TikTok, podcast Ed3. Agora que essa desgraça desse CFC acabou, eu posso finalmente voltar a produzir cortes e jogá-los lá no TikTok para viralizar tal qual o JJ Redick. Perfeito, JJ Redick, como sempre, opiniões polêmicas. E vamos começar este episódio, né? Na verdade, ao que tudo indica, passar boa parte desse episódio discutindo uma opinião polêmica. E aí, queria começar essa opinião polêmica perguntando para você, Leozão, o All-Star Game está fadado a uma monotonia, para não dizermos outra coisa? Sim, eu acho que o All-Star, assim como ideia de reunião de grandes estrelas e jogadores incríveis, etc., eu acho muito legal. Eu acho que a premissa dele é boa, a execução dele é horrível. Você não pode dar seriedade para um evento desses, na minha opinião. Essa talvez seja minha maior crítica para o All-Star Game. Que é, tudo parece sério. Então, do campeonato de 3 pontos é muito sério, o campeonato de enterradas é muito sério. O jogo, então, meu Deus do céu, é um negócio assim surreal. E parece que todo mundo talvez quer trazer até mais seriedade para dentro do jogo e dar prêmio em dinheiro para fazer a galera jogar a sério. Quando para mim deveria ser tudo o oposto, tanto que dos quadros quadros, né, que eu mais gosto no All-Star Game é o duelo de habilidades, porque no fundo é uma grande gincana. E para mim o All-Star Game tinha que ser isso, meio que o que é o Pro Bowl da NFL, para quem já acompanhou. Até um tempo atrás ele era um jogo sério, que as pessoas literalmente jogavam futebol americano à vera. Tipo, depois que a temporada tinha acabado não valia mais nada. Então ninguém jogava Vera porque, tipo, você podia se machucar, você podia ficar tetraplégico jogando um jogo que não valia nada no Havaí.
E aí, de repente, abriram mão do jogo e virou só uma grande gincana em que pessoas pulam atrás de paredes de espuma, jogam queimada e empurram um carrinho com um cara de 130 quilos pulando em cima. Então, pra mim, a NBA tinha que migrar nesse Cara, sentido, porque jogo isso é um, sério nessa altura não existe, sabe? Ninguém quer isso é um jogar ali. podcast. Isso é um podcast de basquete. Desculpa interromper. Leozão emendou assuntos aleatórios, mas Não, é porque continue, assim, Leozão. é porque na minha cabeça o All-Star Game ele é só uma grande brincadeira pra juntar várias pessoas. Muito assim incríveis do mundo do basquete num lugar só, não só de atletas atuais, mas de ex-atletas, de, sei lá, pessoas da mídia, etc, famosos em geral, que se juntam num local para eventos especiais envolvendo jogadores incríveis que estão na atualidade. Só que aí você começa a colocar um nível de seriedade gigantesco que esses jogos não merecem, que os jogadores não querem ter, porque a maioria dos jogadores tipo, eles estão cansados, eles querem descansar, tipo, pouquíssimos queriam efetivamente estar ali naquele momento ao invés de estar descansando, sei lá. E aí você começa a ter, tipo, jogos ruins, no caso do All-Star Game, depois você tem quadros ruins, porque o campeonato de enterradas é ruim, não tem o que você fazer, tipo, o Jaylen Brown explicitou por que que ninguém quer participar mais daquela desgraça, porque ele passou os últimos, sei lá, 3, 4 dias que não teve jogo, ele sendo zoado tipo, por todos os cantos da internet, de Instagram, a TikTok, a Twitter, a Reddit. Só tinha piada com o Jaylen Brown e o desempenho dele no campeonato de enterradas. O campeonato de 3 pontos é o mais legalzinho, porque, tipo, jogadores bons até participam deles. Só que ele, assim, ele é só pessoas arremessando uma bola de longa distância, assim, tipo, não tem nada de tão legal assim quanto a isso. E a única coisa que esse ano conseguiu ser legal foi o Ionesco contra Curry, que não é algo replicável. Vai fazer isso todo ano. Ou ano que vem Só vai se, ser, sei lá, vai voltar o Draymond Green com o Kevin Hart, que nem foi aquela vez. só se a NBA chamar, talvez, aí, né, nós três para o próximo torneio de 3 pontos e chamar o torneio de 3 pontos de Torneio de de 3. 3. Cara, ia ser demais Olha isso. aí, fica aí a dica de branding, né? Então, assim, eu acho que a NBA ela tem que repensar o quão sério ela leva esse momento. Se ele vira um momento só de celebração, do pessoal brincar, se divertir, jogar queimada que seja, ou sei lá, faz um campeonato de 3 pontos com pessoas arremessando bola de tênis. Sabe, alguma besteira, assim, que fosse algo só lúdico. Ninguém precisa ganhar e ser uma competição maluca e levar a sério um jogo de basquete que não vale nada. É só uma brincadeira para pessoas ali que são voltadas pelo público. Então, eu acho que a NBA tem que caminhar no caminho totalmente oposto do que ela foi para até agora. Que ela, quanto menos a sério ela levar o All-Star Game, eu acho que mais ele vai fluir corretamente. Muito bom, Leozão. Mano, Mixel, além da NBA, obviamente, acho que o Léo tocou num ponto que a liga, obviamente, cria este evento, né? E esse evento não foi criado ontem, ele já é um evento que acontece há muito tempo. Pois a gente até pode pesquisar a primeira edição do All-Star Game, quando foi. Mas a sua, e acho que a minha impressão, mas queria ouvir a sua, é de que os próprios jogadores já não ligam também para isso, né? Vários vídeos rolaram essa semana de jogadores, né? De jogadores não, de partidas de All-Star Game há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, que eram pegadas, né? Em que os jogos eram decididos por um ponto, por uma cesta, que iam para a prorrogação. Eu lembro muito bem do All-Star Game, que quando o Jordan aposentou finalmente, que ele estava jogando pelo Washington Wizards, o jogo foi para a prorrogação. Então, os jogadores também perderam o apetite, tanto para os jogos quanto para as competições que existem nesse final de semana? Eu acho, não é nem que eles também perderam, é que eu acho que é exatamente porque eles perderam que o All-Star Game foi para esse marasmo. Se a gente falar do All-Star Game, o que poderia motivar os jogadores ou as pessoas a assistirem? Né? Não é uma questão de um troféu, porque o troféu não tem um grande valor. Para os jogadores não é uma questão financeira, porque eles já ganham muito, muito dinheiro e qualquer tipo de valor envolvido no All-Star Game para as grandes estrelas da NBA é irrelevante. A única coisa que poderia fazer os jogadores se interessarem é a competição, a disputa para provar quem são os melhores, é a oportunidade de jogar o Oeste contra Leste para tentar mostrar quem manda na NBA, ou enfim,
alguma abordagem desse tipo. Em determinado momento, existia um nível de rivalidade entre as principais estrelas, existia uma forma de encarar o All-Star Game que eles jogavam para valer, que eles queriam ganhar, que era mais uma oportunidade do cara se provar dominante. Hoje, não mais. E a partir do momento que os caras não levam a sério, qual a graça de... Ou, não vou nem falar qual a graça, porque a gente pode até achar que... Eu até acho que o All-Star Game ainda tem momentos legais, interessantes. Mas por que milhões e milhões de pessoas, lembrando que a gente está falando de um evento que é acompanhado globalmente, mas para a gente atingir os níveis de audiência de outras épocas, eles teriam que chamar a atenção além da bolha do basquete. Não é a galera que gosta de basquete lá assistir, porque isso não vai dar milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas assistindo, como em algum momento já foi. E por que essas pessoas iriam lá assistir? Para ver um grande confronto, para ver LeBron James, para ver Stephen Curry jogando no melhor do seu melhor e sendo competitivo. E os caras não vão fazer isso, porque não tem motivo para fazer isso. E porque eles ainda podem acabar se machucando fazendo isso e ficando fora da temporada regular em momentos importantes. Então eu acho que sim, os jogadores perderam, para usar a palavra certa aqui, perderam o tesão com o All-Star Game. E uma vez que eles não têm essa vontade de estar ali, por que as pessoas ao redor do mundo vão ter essa vontade enorme de assistir, né? O próprio Jokic deu uma declaração essa semana falando as pessoas deveriam aproveitar a oportunidade de ver 24 dos melhores jogadores do mundo juntos e não ficar se apegando a... Não sei exatamente o que ele falou, mas assim, não ficar aqui exigindo competitividade ou alguma coisa do tipo. É nossa única folga no calendário, enfim. Pois é, até posso concordar com ele. Mas voltando ao ponto que a gente está discutindo, se ele mesmo está mais interessado com a folga no calendário que vem na sequência do All-Star Game, por que a gente vai querer assistir? Então eu acho que, não sei, acaba o All-Star Game? Acho que não, acho que vai continuar existindo, mas a menos que alguém tenha uma ideia muito boa, e inclusive o pessoal está com umas ideias bem esdrúxulas, na minha opinião, de como dar valor para o negócio, que acho que pode... Aí para tentar consertar o All-Star Game, a gente vai prejudicar a NBA, né? Tem gente falando de se o Oeste ganhar o mando de quadra na final da NBA vai ser do time do Oeste. Então, quer dizer, eu vou lá, faço uma campanha de 82 vitórias, e aí o time do Leste, por exemplo, fez 60 vitórias, ficou em primeiro, e vai ter mando de quadra se eu chegar na final, porque o Leste ganhou o All-Star Game. Aí uma outra que até o nosso querido Zé Boquinha deu a ideia, o comentarista da ESPN, quem ganhar o jogo, os jogadores que estavam ali representando algum time, o time ganha uma vitória na temporada regular. Assim, é todo estranho, tudo estranho, a ideia é toda estranha, porque vamos lembrar que a própria escolha dos jogadores já é feita num sistema que dá pesos para escolhas de imprensa, de torcedores, assim, daqui a pouco a gente vai ter correntes de torcedores maiores do que as que a gente já tem, que o Warriors já pôs gente estranha no All-Star Game, na base de votação massiva, né? Tipo Na base do influencer do K-pop, né? Pois é. Não, e sem contar também, só um rapidinho, mano, Mixel, que tipo, os técnicos são escolhidos pela melhor campanha, então o técnico pode só virar e falar, não, todos os reservas são do meu time. E aí, tipo, o time dele ganha vitórias ali só disso, os outros não. Muito bom, ótimo ponto, não tinha nem pensado nisso. Então, assim, a ideia é toda estranha, é tudo... Quando, na verdade, o que a gente tem que entender é que talvez não dê para fazer um evento desse tipo no meio da temporada, achando que você vai ter um alto nível de competitividade. Em algum momento foi legal, mas assim, a própria definição de entretenimento está mudando nos últimos tempos, né? Hoje você tem que competir no quesito entretenimento com live de NPC nas redes sociais aí dos jovens aí, que o Leozão deve saber quais são. Eu nem sei exatamente onde tem live de NPC. Então, assim, o mundo tá mais difícil, entendeu? Curry arremessando do meio da quadra ou live de NPC? O cara imitando o Gabigol, respondendo a comandos do público assistindo. Enfim, é complicado esse negócio. Então, talvez só não vá mais funcionar tão bem quanto já funcionou. E a vida é assim, as coisas vão mudando. Enfim. Muito bem, Leozão, você que trouxe a informação, que ano tivemos a primeira edição do All-Star Game? No ilustre ano de 1900 e, ou saiu ouvinte, 51.
É uma tradição já de, minhas contas não estiverem erradas, 73 anos. Quase tão velho quanto a NBA. É, NBA 75 anos, né? agora Fez 76, né? anos. É. Muito bem. Interessante, né? Por que o All-Star Game foi criado, né? Agora que a gente tem essa informação da data, né? Porque certamente não era para ser um evento midiático, porque naquela época nem dava para fazer grandes transmissões ao redor do globo. Então, o All-Star Game foi criado, muito provavelmente, então eu posso falar uma besteira aqui, mas talvez pesquisando a gente chegue a algum lugar, né, fazendo um trabalho de historiador, mas a minha hipótese é que ele foi criado exatamente para promover o confronto entre os melhores jogadores do Oeste e os melhores jogadores do Leste, e fazer um negócio do tipo, puta, quem manda na NBA atualmente? Até porque, mano, Mixel, levando em consideração tudo que você falou de histórico da NBA, nessa época, até, sei lá, os anos 2000 ali, basicamente um jogador estava num time e passava 15 anos naquele time. Hoje em dia, pô, o LeBron já jogou em 4 times, o Durant já jogou em 5. Tirando, assim, casos como o do Curry, por exemplo, que são casos muito mais raros, os jogadores costumam rodar entre a NBA, rodar de companheiros de equipe, de adversários, etc. Essas rivalidades de, por exemplo, o Magic Johnson enfrentar o Larry Bird nos All-Star Games não existem mais. Perfeito. Eles muitas vezes jogam juntos, aí no outro ano um tá machucado, outro ano o cara não foi votado. Então eu acho que toda essa rivalidade que existia antigamente, ela meio que morreu. Ninguém mais, entre aspas, se odeia como se odiava antigamente. Tirando os jogadores que odeiam o Kevin Durant, porque isso ficou bem claro durante o All-Star Game, inclusive desse ano. A título de curiosidade, sim, o All-Star Game foi criado na época, em 1951, como o Leozão trouxe, para atrair atenções novamente à NBA, como um jogo de exibição, se assemelhando ao evento parecido que já existia na Major League Baseball. Tá? Mas foi durante um período em que o basquete universitário explodiu e a NBA quis voltar as atenções para a sua liga e por isso decidiu criar um jogo de exibição, um jogo de estrelas. Diga-se de passagem, se for da MLB, lá no beisebol é exatamente o que o Mano Mixon falou. Quem ganha o All-Star Game manda a final. Olha aí, Eles têm o talvez mando a, de campo. talvez a ideia de Zé Boquinha não era tão revolucionária. Não, ela é absurda, ainda mais porque no beisebol você joga 180 jogos. Então você joga 180 jogos e o mando de campo da final é definido no All-Star Game. Muito bem. Leozão, mas tentando olhar o copo meio cheio, não agora, mas para frente, o que fazer? Então, essa era a minha pergunta para vocês. O que fazer para tentar ou voltar com o All-Star Game, ou pensando na NBA como um todo, né? A gente tem a temporada regular, agora a gente tem a Copinha NBA e agora a gente tem o final de semana das estrelas. O que fazer com esse bololô todo? Vamos criar um campeonato estadual da NBA também para se assemelhar ao futebol brasileiro? Ou o que fazer para talvez tornar o All-Star Game mais atrativo novamente? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a NBA tem que tomar, tipo, ela tem 2 caminhos pra tomar aqui, que um é largar a mão de algo sério, que pra mim, pelo menos, é o mais correto, que é, pô, isso aqui não é sério, então a gente vai abrir mão de fazer um jogo, assim, muito incrível, ou, sei lá, de fazer que nem faz com os Rising Stars ali, que a gente nem comentou de tão inútil que é aquele negócio, que é, pô, faz jogos de 10 minutos, sabe? Competitivo do que o All-Star Game. Os caras vão para jogar. É, Guardadas proporções, ninguém vai quebrar a perna lá, ou pelo menos não de não, propósito. mas o fato de você ter, por exemplo, novatos, ou então caras da D-League ali, etc., você cria um pouco de competitividade de gente querendo mostrar pra que veio ali, né? Tem uma razão pro cara estar ali. Exatamente. Então, assim, jogos de, sei lá, 10 minutos, joga 3 contra 3. O LeBron escolhe 3 caras, sei lá, o Jokic escolhe 3 caras ali pra jogar com ele, sabe? Monta, sei lá, um campeonato de trios. Qualquer coisa assim, ou larga a mão de tentar fazer uma peladona lá e que 50 milhões de dólares pro trio campeão, entendeu? qualquer coisa assim, ou sei lá, pô, instituição de caridade, a escola do LeBron vai ganhar, sei lá, 50 computadores novos. Sabe, um negócio desse, assim, de tipo. Porque, na real, se você Mas for então, falar. um pouco positivo.
Porque se forem, eu acho que não vai gerar muito apelo. Quer dizer, desculpa, positivo, se quiser patrocinar a gente aceita. Não, aí fica à vontade aí, né? Pagando bem, a gente fala bem de tudo, menos do Flamengo. Mas assim, eu acho que quanto mais a NBA conseguir se distanciar de querer fazer um jogo sério, querer fazer que o All-Star Game fosse, sei lá, você joga na quarta-feira Philadelphia e Milwaukee, e no domingo você vai jogar leste contra oeste e achar que os dois são a mesma coisa, eu acho que a NBA tem que se desgarrar totalmente disso e fazer, tipo, o All-Star Game, ele ser justamente o All-Star. Você junta as superestrelas e faz algo diferente, porque, assim, você querer fazer um jogo de verdade, assim, me desculpe, mas você não vai esperar que o Jokic vai jogar da mesma forma que ele jogou contra, sei lá, o Bulls, ó, o Heat na final do ano passado. Pô, ele não vai chegar lá e sair trombando com todo mundo dentro do garrafão e sair dando toco e etc. Errado é a gente, se espera que ele faça. Exatamente. Então, assim, eu acho que até por isso que a NBA tem que largar a mão disso, que é o quê? Dá pra gente pra ele falar assim, ó, isso não é um jogo sério. A gente vai vir aqui pra se divertir, a gente vai botar um 3 contra 3, vai ser, sei lá, o campeonato de 3 pontos só com pivôs. Alguma coisa assim que, tipo, você fala assim, pô, isso aqui vai ser engraçado de assistir, isso aqui vai ser diferente. Isso chama a atenção. Não pelo fato de você botar, tipo, os melhores jogadores em quadro, porque se eu quiser ver o Jokic jogando a sério, eu não vou ver o All-Star Game. Até porque ali não vai ser o melhor Jokic, porque o melhor Jokic é o do Nuggets que treina todo dia pra fazer para otimizar o que o Jokic pode fazer. É. Não um catadão de 15 caras ali que se juntaram no fim de semana pra fumar charuto e jogar basquete. Eu acho que eles têm que, de novo, criar uma razão para esses caras quererem estar lá. O All-Star Game em si, claramente não é. E Uhum. eu gosto da tua ideia, porque, por exemplo, para mim, qual é a parte do All-Star Game que ainda funciona em algum nível? O desafio de 3 pontos, e eu não vou nem entrar no falar de Curry versus Ionesco, que foi um negócio super legal, que a gente pode depois até falar um pouquinho disso, mas que, como você mesmo falou agora há pouco, Leoza, não é reproduzível, não vai dar Uhum. todo ano, até porque não vai ter graça se tiver isso todo ano. Pode até ser que, eu acho que eles ainda vão fazer mais alguma vez, talvez, mas né, não dá para ser essa salvação. Mas por que eu acho que o desafio de 3 pontos ainda funciona? Tem um quê de lá se mostrar como o maior arremessador de 3 pontos da liga neste momento, em algum nível. E mesmo que só alguns compitam, né? Por exemplo, o Curry não participa do desafio de 3 pontos há algum tempo. Você ainda tem a possibilidade de fazer o recorde, de bater o recorde do Curry de alguns anos atrás. E é uma dinâmica legal, é uma dinâmica divertida, na minha opinião, correndo ali contra o relógio, arremessa e tal. Eu já acho que o torneio de enterrados, para mim, aí me julguem, me critiquem, mas até na época que o pessoal gostava do torneio de enterrados, eu sempre achei chato. Ele é muito chato, muito chato. Porque, primeiro assim, né? É um esporte que está baseado em uma competição que está baseada em nota de juiz. Competições baseadas em nota de juiz, elas são complexas, porque elas são, por natureza, subjetivas. Uhum. Óbvio que em competições como ginástica artística, como Skate. surf, skate, que, puta, o mundo tem uma galera ali vivendo aquilo, pensando especificamente naquilo, desenhando critérios sérios e tudo mais, isso vai ser muito menos subjetivo. Ainda assim dá confusão de vez em quando, mas enfim, muito menos subjetivo. Agora, num negócio que acontece uma vez por ano, que você bota um bando de jogadores lá para olhar e darem a nota que eles quiserem, sem critérios claramente definidos, porque não tem critérios claramente definidos. Você vai ver um cara pulando e, assim, para mim, eu acho animal uma enterrada no meio do jogo. Uhum. O cara recebe a bola, passa por cima de uma defesa que tá ali montada para impedir ele de pontuar e pontua de uma forma acrobática e espetacular. Animal. Agora, esses caras, assim, eu acho o fim do mundo quando eles vão, e todos eles viram e mexe erram lá, obviamente eles erram porque eles estão no limite, ele tentando fazer alguma coisa diferente. O cara vai lá e erra enterrado. Você tá um jogador profissional, meu filho. Você tem que acertar sempre dando 360 graus sem marcação, assim, voando, pulando, igual um helicóptero. Então, assim, não é um negócio que, sinceramente, eu vejo muita graça. E caiu dos créditos. Mas eu gosto da tua ideia. Pensa no negócio seguinte. Eu vou deixar aqui, ó, NBA, ó, sugestão, melhor que a do Zé Boquinha aqui. Vou pegar aqui a do Léo. Faz a votação de quem vai ser o time, porque a galera quer estar no time. Isso eles querem. Sim. Beleza, então define o time. O time tá lá. Definiu o time, pega lá os titulares e fala assim, titulares. Agora vocês escolhem 2 outros amiguinhos seus da NBA, vocês podem falar com quem vocês quiserem, vocês só não pode ser outro All-Star, e montam um trio. E vai ter uma competição de trios aqui. E o trio que ganhar vai ganhar uma bolada, tipo, dá uma grana, pô, esse negócio move milhões, dá uma grana boa lá,
que não precisa ser para os jogadores, no caso, tipo assim, vamos dar Pro Mano Mix. 3 milhões de dólares, não $1 milhão para cada jogador, mas para entidades de caridade, enfim, para a casa do Mano Mixer, enfim. É uma coisa que é uma instituição que ajuda crianças carentes, pessoal. É uma coisa que, putz, eu acho que poderia ter um apelo, entendeu? Mas o jogo em si, eu acho que dificilmente vai ser ressuscitado. Posso estar enganado, vou ficar feliz se estiver enganado, mas acho que dificilmente será ressuscitado. E só para voltar aqui rapidinho, Rafa, o segundo ponto que eu ia falar, que eu comecei falando desse, o segundo ponto é levar o extremo oposto, que é totalmente a sério. Que é tipo, não, isso vai realmente valer alguma coisa. Porque daí, mesmo que os caras não queiram estar ali vai ser importante para quem quiser chegar longe. Então, ou seja, mando de quadra nas finais, que eu sou totalmente contra. Apesar de que o mando de quadra nas finais ser por campanha, eu também sou contra, mas é uma outra discussão para outro momento. É porque, assim, rapidamente... Eu concordo que a campanha não é igual para todo mundo. Não sei Exatamente. Tipo, não dá pro Boston, que jogou 8 vezes contra o Pistons, ter tipo, paridade com, sei lá, o Oklahoma. Concordo. Mas, enfim. Pode ser um podcast sobre isso. Exatamente, é um outro podcast à parte. Teria que acabar com o esquema de divisões e ser meio ponto corrido mesmo, né? Exatamente, mas é uma outra discussão. Mas aí o meu ponto é, tipo, ou eles vão pro lado lúdico e tiram totalmente a seriedade desse campeonato, ou eles vão pra um lado totalmente a sério. E aí, não, isso aqui vai valer ou mando de quadra, ou vai valer, sei lá, a ideia do Zé Boquinha é meio absurda, mas vai valer uma vitória pra galera, vai valer, sei lá, quem ganhar o All-Star Game pode ter um bônus de 10% do salário no fim do ano, sabe? Isso é bom. Dar dinheiro eu acho justo. Então, tipo, alguma coisa que faça a galera, tipo, levar a sério. Tipo, o dinheiro, no fim do dia, você pode não levar a sério também, porque, tipo, falar, pô, já ganho 25 milhões, ganhar mais 2 milhões, foda-se. Então, tipo, se fosse algo que realmente mexesse com o brio, com esses caras quererem jogar a sério, eu acho que talvez fosse também um caminho, só que o meu ponto é, tipo, o que você precisa fazer para esses caras levarem a sério esse jogo? Porque, tipo, a maioria deles, ainda mais hoje em dia na NBA, que, tipo, a longevidade é muito maior, muitos deles chegam nesse momento da temporada se poupando. Porque eles sabem que o fim da temporada vai ser difícil. Muitos vão brigar por mando de quadra, vão brigar por vaga de play-in, de playoff, etc. E vão chegar nos playoffs querendo estar na ponta dos cascos para jogar a Vera. Então, tipo, o que você precisa fazer para esses caras abrirem mão de se poupar nesse momento de descansar, etc., para darem a vida em um jogo aleatório com caras assim, que eles nunca treinaram provavelmente na vida, para ganhar algo X ali que você acha que é relevante o bastante para mobilizar eles. Então, assim, acho que a NBA tem que escolher o que ela quer. Ou fazer uma brincadeira lúdica, ou um negócio que seja 100% a Vera. Eu só acho que o 100% a Vera já existe. Ou seja, já existiu essa temporada que para mim é a Copa NBA. E que foi, né, a gente falou disso aqui, foi um sucesso. Então, eu acho que caminharia, na minha visão, talvez mais pro lúdico ou para morrer. Só fazendo aqui, né, óbvio, eu não poderia deixar pequeno corte aqui pro seu TikTok agora que você tá fora do CFC. Mano Mix falou que não gosta de competições, né, onde tem opinião subjetiva de juízes, ou seja, odeio Dança dos Famosos. Então, fica aí um corte. Dança dos Famosos é diferente, não conta. Corte por TikTok. Mano Mixel diz que não gosta de Dança dos Famosos. Fica aí para vocês essa bomba. Mas, senhores, pensando no que aconteceu no final de semana, queria ouvir o Mano Mixel. Eu vou começar por ele, que ele já deu um pouquinho desse plano. Mano Mixel, qual foi a parte boa? Ionesco versus Curry foi o que de melhor aconteceu nesse final de semana de All-Star Game para você? Eu acho que sim. Obviamente é uma questão de gosto, como eu falei, desde sempre, desde antes de eu entender o que era o All-Star Game, eu já gostava do torneio de 3 pontos. Eu lembro, quando eu comecei a assistir basquete, lá nos idos de 95, 96, ali, meu auge do interesse de garoto ali foi nas 2 últimas finais do Chicago Bulls, do Jordan, ali, 97, 98. E eu lembro de, naquela época, num dia aleatoriamente, zapeando na TV na casa do meu tio, que tinha TV a cabo,
eu passar ali trocando os canais e ver uma galera pegando bola de um hack, arremessando de 3 pontos e, puta, não... Naquela época era até... Primeiro que eu era muito novo, estamos falando do Michel aqui de 10 anos, e depois que, putz, informação que era muito difícil, né? Então você nem sabia quem que era quem, a gente sabia quem que era o Michael Jordan, enfim, quem ali dos times principais ali, eventualmente. Uma galera arremessando num negócio ali contra o tempo e deu achar aquilo muito legal. Alguns anos depois, eu largo um pouco o basquete, alguns anos depois eu volto a assistir basquete. E aí já entendendo, tendo mais acesso à informação e tudo mais, e descubro que aquilo era o All-Star Game, era o torneio de 3 pontos. Eu sempre achei essa dinâmica legal. Então eu gostei do torneio de 3 pontos desse ano, apesar de achar que ninguém teve uma performance espetacular, mas gostei. E o confronto ali, o desafio Curry-Ionesco, para mim foi o ponto alto, por N razões ali, eu acho que putz, foi sendo construído ao longo do tempo ali em redes sociais. Diferentemente do jogo do All-Star Game, os dois deixaram claros que estavam interessados, que queriam estar ali, que estavam fazendo aquilo porque achavam legal estar fazendo aquilo. E aí acho que o Curry vence com uma boa performance, a melhor performance da linha de 3 pontos da noite, com 29 pontos, mas abaixo do próprio recorde dele, no masculino, muito abaixo do recorde da Sabrina Ionesco de 37 pontos no feminino, que aí, um detalhe, né? O recorde de 37 pontos dela foi feito arremessando da linha da WNBA com a bola da WNBA, que é um pouco mais perto do aro, com uma bola um pouco mais leve. O que não desmerece em nada, porque faz total sentido, dado que é dessa forma que ela joga no dia a dia dela. Mas no desafio de 3 pontos, ela quis arremessar da linha da NBA. Por vontade dela, ela arremessou da linha da NBA. Com a bola da WNBA, porque, gente, vamos lá, né? Não dá para trocar a bola. E eu não vou nem entrar no mérito. Eu acho que talvez ela, se ela treinasse a vida inteira com uma bola mais pesada, talvez ela conseguisse ser uma boa arremessadora com essa bola mais pesada. Mas ela construiu toda a mecânica de arremesso dela, toda a noção espacial dela no arremesso com uma bola que tinha um peso X. Não dá para mudar o peso dessa bola, e, enfim, né? Ela, inclusive, mano, fazendo um pequeno parênteses aí na sua fala, ela falou que ela prefere a linha da NBA e que a linha da WNBA deveria ser mudada para a linha da NBA, né? Eu, particularmente, Para ela. sem aqui entender nada do fato do quanto de diferença faz no nível competitivo, a bola tem um peso diferente, eu entendo. Agora, a linha em si, eu não sei se me parece fazer muito sentido, porque eu acho que não me parece que a diferença física seja grande o suficiente a ponto de uma linha um pouco mais perto, um pouco mais longe, talvez mudar os percentuais de acerto numa escala muito grande. Mas, enfim, aqui eu estou divagando. Mas, enfim, ela fez a opção de arremessar dessa linha e foi muito bem. Fez 26 pontos, que foi a mesma pontuação do que todos os primeiros colocados da primeira rodada do torneio de 3 pontos masculinos fizeram. Que acho que o Towns, o Lillard, o Trae Young, quem foi o quarto? O Haliburton. Eles empataram na primeira rodada com 26 pontos. E ela fez a mesma coisa. Então, se ela estivesse jogando o torneio masculino, ela teria empatado com essa galera, com boas chances de ir para a final também, disputar depois. Então, assim, ela fez um excelente papel, na minha opinião, mostrando que no quesito arremesso de 3 pontos, ela está entre os melhores, sem a menor sombra de dúvida. Foi muito legal o desafio como um todo. Concordo com isso, mano. Mixel. Só a título de curiosidade, né? Uma das dificuldades que os rookies, calouros, sentem aí quando chegam à NBA é exatamente a linha de 3 pontos, né? Porque na universidade também temos uma pequena diferença aí de distância para a tabela. E aí, alguns jogadores que não têm o arremesso de 3 como seu grande forte, né? Têm dificuldades ao chegar na NBA. Exemplo disso, meu querido, no caso, que eu acho que vocês não gostam tanto dele, mas meu querido Paulo Banchero. Nossa, por que eu não gostaria? Mas aí, um parênteses, é por isso que lá na Bela Vista, em Bauru, a gente usa a linha de 3 pontos da NBA. Porque aí, quando a gente chega na NBA, a gente não precisa se adaptar, entendeu? Perfeito, mano Mixo. Por isso que, inclusive, também as quadras aqui de São Paulo, tanto do Ibirapuera quanto da Vila Madalena ali, feitas aí pelo Cavs, são com a linha de 3 da NBA, né? Para quem já chegue pronto. Leozão, e você, salvou alguma coisa ou
Nem isso. Olha, nem isso eu acho que é a Meu resposta. Deus. Porque assim, eu concordo no Mixer, tipo, o torneio de 6 pontos talvez seja o último resquício de All-Star Game que tem algum nível de competitividade, de interesse. O Curry Ionesco é uma coisa assim de uma vez que, tipo, foi muito legal, mas, pô, sei lá, em 10 minutos acabou? Nem isso. Eu achei que fosse ter algo mais, sabe? Sei lá, joga melhor de 3, qualquer coisa assim, pra fazer valer aquilo ali. Eu esperava um pouco mais de valorização daquele show. Mas do resto, assim, eu sou um grande entusiasta do torneio de habilidades, porque é o mais perto de gincana que a NBA tem, e eu acho que é o caminho que eles têm que seguir. Inclusive, fica a dica aí pra NBA para melhorar o próximo ano: torneio de habilidades com os mascotes. Eu sou muito a favor. Seria sensacional. Eu acho que os mascotes têm que ser mais utilizados dentro do All-Star Game. Pô, seria uma ótima escolha, né? Tipo, fazer um. Nossa, agora eu viajei aqui, mas fazer um campeonato 3v3 entre o técnico, o mascote e um jogador votado pelo público. Olha aí, NBA. Salvamos o All-Star Game. Não, Leonardo Scarano, assim, Leonardo Scarano no lugar de Adam Silver pra ontem. Pra ontem. Eu tô imaginando aqui o mascote lá do 76ers. Enfim, aí é uma longa. Ou se não quiser no lugar do Adam Silver, no lugar do Boninho aí, pra criar Pô, as mas aí, provas do Big nossa, Brother o que eu também, né? faria com o Big Brother Brasil, a Alemanha não fez com o Brasil. Seria pornográfico, quase. Não, seria absurdo. Mas é assim, eu acho que esse é o grande ponto assim, de todo o All-Star Game, que é a gente cria uma puta expectativa, acho que a cada ano menos, né? Mas a gente cria uma expectativa de que vai ter algo bom e nunca tem, assim, algo, tipo, muito incrível. Acho que a última vez que eu realmente vi algo que eu fiquei, assim, impressionado com o All-Star Game foi talvez o recorde do Curry no campeonato de 3 pontos. Porque aí você vê e fala, pô, tá bom, isso daqui é muito absurdo, pô, isso daqui é algo que, beleza, me surpreende. Mas o campeonato de enterradas, nem quando teve o Aaron Gordon e Zach LaVine, não... Pô, foi legal, mas assim, vou ser bem honesto, existem campeonatos, tipo, existe uma liga de enterradas, não sei se já viram isso. É um campeonato organizado, tipo, sabe, como se fosse a liga do 3x3 que existe, etc. Existe uma liga só de enterradas, e eles rodam o mundo inteiro, como se fosse a liga de skate, sei lá, em Paris, vai pra China, vai pra não sei onde, com os mesmos caras, às vezes traz, tipo, um pessoal local, e eles fazem campeonatos de enterrada. As pessoas são profissionais em fazer enterradas. E aí tem um cara que corre pela parede, dá um mortal por cima da cesta e enterra. Sabe? Pô, E esses caras depois fazem. eu sou obrigado a ver o Jaylen Brown pulando um youtuber de 1,50 m sentado. Exatamente. Tipo, assim, o McClung pulou o cheque foi um negócio absurdo, mas, tipo, assim, beleza, ele pulou por cima de um cara grande. Ah, legal. Tipo, eu acho que esse é o grande problema, assim, é que a gente espera coisas incríveis que elas não vão acontecer porque essas pessoas não são as pessoas que sabem fazer coisas incríveis. Elas são incríveis em jogar basquete de modo extremamente competitivo, não em enterrar ou arremessar 25 bolas de 3 em sequência. Então, assim, pra ser bem sincero, acho que nada me cativou tanto assim nesse All-Star Game. Eu tô com você, Leozão. Também não me atraiu. Nada me atraiu e estava esse final de semana aí com a família da minha esposa, com minhas queridas sobrinhas. Então, Nem vi. a NBA perdeu de lavada mesmo para isso. Muito E com bem, agora. razão, né? E com razão, como sempre. Agora, vamos voltar ao nosso mundo cotidiano, porque a NBA volta amanhã. E essa semana tivemos, primeiro, a notícia, né? Demissão do técnico do Brooklyn Nets, o Jack Vaughn, quase um Jack Bauer, foi demitido E que do. também durou mais ou menos 24 horas no cargo, né? Ele durou um pouco mais. Ele assumiu depois da saída do Steve Nash. Óbvio, o Nets se desfez de todas as suas estrelas, e até como o Leozão trouxe de informação essa semana pra gente, o Nets pretende reconstruir a franquia ao redor do Mikal Bridges. Eu acho. Queria te ouvir, Mano Mixel, primeiro, o que interpretar ou não
dos movimentos do Brooklyn Nets. Eu acho que além, obviamente, da demissão do técnico, mas a construção de um elenco ao redor de um cara que tem bons números, tem ótimas partidas, é um jogador muito bom na minha visão, inclusive, mas não é aquele jogador que a gente já viu decidindo grandes jogos, né? Uhum. Olha, eu acho que o Nets, com os movimentos dos últimos 5 anos, se colocou em situações estranhas. Eu não vou nem falar desconfortáveis, ruins em si, porque eu acho que o tanto de barbeiragem, vou me atrever a usar essa palavra, que o Nets fez nos últimos 5 anos, somado à má sorte que ele teve, porque ele também teve má sorte, além de tomar decisões questionáveis, era para ele estar muito pior do que ele está. Hoje, a gente olha para o Nets conseguiu recuperar uma série de escolhas de primeira rodada, não as escolhas deles, mas, enfim, tem escolhas de primeira rodada para, de alguma forma, draftar jovens, enfim, ao longo dos próximos anos. E tem um time que eu considero que tem vários jogadores interessantes, mas nenhum deles, de fato, na minha opinião, é uma grande estrela da NBA, um jogador inquestionável, um franchise player óbvio, incluindo o Michael Bridges. Eu acho que ele também não é este cara. Agora, é um time que, como eu disse, acho que tem muitos jogadores interessantes, tem um time bem versátil, tem jogadores que já podem jogar em várias posições, o Bridges é um deles, eu acho que o próprio Ben Simmons, se conseguir jogar basquete, né, porque ele tem tido alguns probleminhas para fazer isso ao longo dos últimos anos, é um cara que eu acho que também pode transitar em várias posições, tem jogadores ali bem interessantes. E eu particularmente, apesar de eu achar que ajuda ter uma grande estrela, eu não acho que ter uma grande estrela é mandatório para construir um time vencedor. Eu acho que para construir um time vencedor, você precisa ter um projeto, você precisa ter consistência, você precisa construir, evoluir o time e os jogadores ao longo do tempo, fazer com que eles joguem melhor juntos, né? Tá aí a série Ted Lasso para provar isso pra gente, que o AFC Richmond conseguiu ser vice-campeão da Premier League. Assistam, pessoal, só assistam, muito bom, tá? Pô, mano, você me deu um spoiler, cara. Não assisti a segunda temporada inteira, velho. Nossa, mas isso aconteceu na terceira, mas tudo bem, desculpa, foi mal. Nossa, eu tô no meio da segunda ainda. Mas aí também o erro é seu, né? Se bem que eu contei para todos. Dá para editar, será, pessoal? Não, mas aí tem um outro ponto que é, como diria Ted Lasso, be a goldfish. Excelente. Perfeito. Então cara, eu já emocionei com essa série, isso é louco, velho. Essa série é boa demais. Chorei largado já. Enfim, eu não acho que necessariamente precise de uma grande estrela. Então, assim, eu não julgo a ideia de construir como Bridges como pedra fundamental. O fato é que o time vai ter que melhorar. E o time não estava melhorando. As decisões técnicas eram muito contestáveis, né? Eram muito questionáveis. Então, eu acho que a troca de treinador, eu acho que ela faz sentido. Que eles precisam, de novo, construir, ter um plano, construir um time, construir uma cultura, como o Heat fez. O Heat não depende de uma grande estrela. Na minha opinião, o Jimmy Butler sequer é uma grande estrela do mesmo nível da maioria dos outros contenders, cara. Sim, a gente pode entrar nessa discussão. Eu sei que tem. Eu mesmo gosto muito do Jimmy Butler, até pela figura que ele é, mas eu acho que ele não está no mesmo nível. A gente poderia entrar numa lista aqui de jogadores que são franchise players e até que são segundas opções no time, em times que, na minha opinião, são melhores que ele. Porque a pedra fundamental do Heat não é o Jimmy Butler. A pedra fundamental do Heat é a cultura, é a ideia de jogo, que, entre outras coisas, permite que o Jimmy Butler atinja o seu máximo potencial, e é sim um grande jogador, ninguém está discutindo isso, e entrega o seu melhor. Então, assim, é possível o Brooklyn Nets construir alguma coisa do mesmo tipo? Eu acho que sim. O que foi feito até agora dá sinais de que isso vai acontecer? Não. Por isso, a mudança de curso, na minha opinião, faz bastante sentido. Muito bem, meu amigo. E você, Leozão? Um pequeno plá sobre esse assunto Brooklyn Nets. Não, eu concordo praticamente com tudo que o Manu que você falou. Se bobear até com tudo, eu acho que... Gabaritei. Não, porque assim, eu acho que o Nets, ele deu aquele all-in com Duran, Irving e Harden, deu completamente errado, ninguém ficou saudável, tudo caiu por terra, conseguiu recuperar alguns valores ali nas trocas que fez pós tudo ruir.
Mas assim, me surpreende um pouco o momento que isso foi feito, sabe? Tipo, pós-deadline, eles decidiram que vão mandar o técnico embora, decidiram que, não, agora a gente vai pro rebuild, tipo, qual que era realmente a diferença de fazer isso agora e fazer isso daqui 2 meses, quando acaba a temporada pra eles, sabe? Então eu fiquei muito curioso com esse timing apenas, mas no geral eu acho que o Nets tá correto. Eu duvido muito do Bridges ser o star player. Tô muito curioso para ver quem são os jogadores que vão ficar nessa reconstrução. Se vai ser só o Bridges, se eles vão manter mais jogadores, que trocas eles estariam dispostos a fazer, etc. Até porque agora que eles assumiram aí para todo mundo que eles estão indo pro rebuild, eu imagino que muita gente vai olhar para esses jogadores que eles têm ali e vão tentar ir atrás. Tipo, muitos times vão, entre aspas, liberar escolhas de primeira rodada a partir do fim dessa temporada. Então, eu imagino que eles também estejam mirando essas escolhas para o futuro. Então, assim, eu acho interessante, mas eu achei curioso, para dizer o mínimo, do porquê esse momento para escolher recomeçar tudo e não no fim da temporada ou na deadline já pegar e trocar todo mundo pelo máximo que dava ali. Perfe- Rafael, o senhor está mutado. Ou o som que sumiu mesmo. Som? 1, 2, som? Não. Ou você tá mexendo a boca sem emitir sons para trollar a gente, também é uma hipótese. Nada. Você já tentou remover o fone de ouvido que você está usando? Opa, opa, Vocês me ouvem? agora sim. Perfeito. O que eu ia complementar o Mano Mixel é que o Heat, apesar de eu concordo que o Jimmy Butler não é assim, não dá para comparar ele, por exemplo, com caras como Curry, com Jokic. Ele tem uma limitação, inclusive de certa forma, principalmente do repertório ofensivo na minha visão. Ele tem jogadas muito bem manjadas, digamos assim, ofensivamente. Porém, acho que o Nets está num estágio mas tão lá atrás, de construção não só de time, mas de construção de cultura, de franquia, que eu acho impossível ver o Nets num curtíssimo espaço de tempo, a não ser que haja, aí sim, uma grande estrela chegando lá, brigando da forma que o Heat briga. Então, eu concordo muito com vocês. Eu acho o time do Nets até, de certa forma, com bons elementos, com uma certa profundidade, sim, no elenco. Eu não vejo, por exemplo, o time do Nets, quando você compara com o Grizzlies sem o Ja Morant, por exemplo. Para mim é pau a pau, o mesmo time. Contra o próprio Rockets, não vejo assim uma diferença tão absurda entre os dois times. Contra o Knicks agora melhorou um pouco, mas o Knicks até pouco tempo atrás também não viu uma diferença tão absurda. Contra o Hawks, idem. Então, eu concordo que existia, assim, uma falha de treinamento, digamos assim, né? De treinador, de parte tática de jogo, de regra, de esquema de jogadas, digamos assim. Mas não sei, cara, eu tenho muito pé atrás, principalmente quando você fala de um time que a principal estrela, digamos assim, vai ser o Mikal, e a outra grande estrela é o Ben Simmons, que não fica em quadra, então é complexo. Aliás, uma questão aqui rapidinho. Quais jogadores, se tiver escolher 3 jogadores para recomeçar esse Brooklyn Nets, quem vocês escolheriam? Dos que estão... Bridges e quem? Para recomeçar. Vai refazer o time, tem que ficar com 3 caras, o resto todo mundo vai ser trocado nesse Brooklyn Nets. Bridges, certamente. Tô pensando se eu ficaria com o Ben Simmons ou não. Eu acho que eu ficaria com o Nick Claxton, tá? Esse seria um dos meus 3. Tá. Agora o terceiro eu tô pensando se eu ficaria com o Ben Simmons ou se eu acho que ia eu com ficaria o Cameron com os Johnson. Os dois que vieram do Suns, Mikal Bridges e Ken Johnson, talvez.
E talvez o pivô que o Mano Mixel trouxe, Nick Claxton. Eu acho que eu iria com esses 3 também. Eu não ficaria com o Ben Simmons. Eu até acho que se a gente for pensar em qualidade, capacidade de jogar basquete, certamente era ficar com o Ben Simmons. Mas, cara, ele não joga basquete há 3 anos. Não dá para ignorar isso. E você, Leozão? Tem um looping já em torno do Ben Simmons. Toda pré-temporada, toda off-season, ele postando no Twitter, nas redes sociais, malhando, monstro saindo da jaula e não sei o que. Aí chega, ele joga 3 partidas e machuca de novo. Entendeu? É a mesma história sempre. Então, pra mim, eu ficaria com Ken Johnson, Michael Bridges, e eu escolheria um dos rookies deles ali pra ficar também. Ou Clowney ou Whitehead. Só mesmo em tá. fase de ter um Não moleque muito novo. Não com Ken Thomas, né? Que é... Não. Beleza. Também não ficaria com Ken Thomas. Muito bem, meus amigos. Para finalizar esse nosso episódio, voltaremos, né, a acompanhar os jogos essa semana, a partir de amanhã. Mas uma grande dúvida que fica, principalmente para esse período da temporada que o Léo já falou, é o período que, em teoria, os times vêm com mais, né, mais gás. Acabou de ter a trade deadline, então você tem reforços, você tem mudanças, apesar de não ter sido uma trade deadline, né, muito movimentada. Mas os times geralmente vêm descansados e vêm com muito apetite para esse finalzinho aí, essa reta final de temporada. E pensando nesse apetite em reta final, o que esperar, Leonardo Scarano, do Milwaukee Bucks, que nos últimos 10 jogos perdeu 7, desculpa, ganhou apenas 3 e, coincidentemente ou não, foi quando Doc Rivers assumiu o time. Cara, essa é uma pergunta muito difícil, viu? Assim, eu acho que é conhecimento... Acho que não, conhecimento não, opinião pública, que o Doc Rivers nos últimos anos ele tem decaído em questão de boas decisões, talvez eu diria, em momentos decisivos, né? Ele é responsável por talvez as maiores entregadas que a gente já viu em playoffs, tanto com Clippers quanto com Sixers. Ele não tem feito bons trabalhos e tal, até ele sair da NBA para virar comentarista. E assim, eu vou ser bem sincero que eu acho que ele tem virtudes, nenhuma delas me agrada, essa é a realidade. Para o nível de basquete que a NBA pratica hoje, tudo que ele traz de positivo, que é o cara que junta elenco, um cara que dá confiança para jogadores, que monta times que são muito aguerridos, etc. Isso não parece ser mais sei lá, o que faz times ganharem agora. Você ter jogadores bons que, sei lá, se entregam muito em quadra não resolve mais jogo. Hoje talvez a gente está num momento já que análise de jogo, uma visão um pouco mais ampla de como funciona o basquete, de como quebrar a defesa adversária, montar a sua, desenvolver o ataque, etc., e ferir o adversário ao longo do jogo de uma forma muito mais ampla do que era antigamente, nisso ele não se encaixa. E talvez isso para mim seja o meu maior medo com o Bucks, que é... O grande problema do Bucks nas últimas temporadas era que ele era muito engessado. Todo mundo reclamava que o Budenholzer não fazia escolhas boas em playoffs e que ele ficava preso naquela ideia dele para sempre e morria com ela. Que é o que o Doc Rivers fazia também. Então, isso para mim, do que o Bucks reclamou da temporada passada para essa, não teve diferença. Quando fez a troca de jogadores, a gente sabia que a defesa ia piorar e o ataque deveria melhorar muito. Proporcionalmente, não fez tanta diferença assim que a gente imaginou que fizesse. Eu acho que até se não me falha a memória, o Bucks está pior nessa temporada em questão de vitórias do que estava nesse mesmo momento da temporada passada. Não, não é que a defesa piorou, a defesa despencou. Sim. Não, mas é aquele negócio. Eu tava vendo o pessoal do Bola Presa comentando, fica a nossa cota Bola Presa, que as defesas serem muito boas não estão fazendo quase nenhuma diferença na NBA atualmente. E o que faz realmente diferença são os ataques serem muito bons. E aí, assim, eu tenho muitas dúvidas de até que ponto esse time consegue se desenvolver com o Doc Rivers para ele ser algo além de bons jogadores. Ele ser um time bom efetivamente, porque ele parece que é um time que não se encaixa.
Assim, o Lillard e o Giannis, eles me parecem um pouco o que a gente discutia do Doncic e do Irving, que quando um vai jogar, o outro não participa e vice-versa. Eles não parecem ser de jogadores que estão juntos ali, como, por exemplo, fazem LeBron e Anthony Davis, muitas vezes, ou Jokic e Murray, ou escolha aí a dupla de jogadores aí de garrafão e perímetro que trabalham juntos para fazer pick and roll, que é a base da NBA atual, para criar espaço, jogadas e explodirem a defesa adversária. Então, eu não vejo o Doc Rivers corrigindo isso, eu não vejo ele corrigindo a defesa, ele nunca me pareceu um grande gênio defensivo, muito menos ofensivo. A única coisa que ele acrescenta, para mim, é um vestiário bom, é uma confiança, é uma mentalidade, talvez, diferente para esses caras, que é de longe o que esse Bucks menos precisava, assim. Então, eu sinceramente não tenho muitas esperanças. Acho que é um time que vai chegar com um mando de quadra nos playoffs com certa tranquilidade, porque mesmo sendo um time ruim, pelo que ele esperava, ele é melhor que os demais. Mas eu não acho que ele tem capacidade de fazer grandes coisas nos playoffs. Exceção feita se, sei lá, o Lillard virar o Lillard lá de Dame Time e resolver 353 jogos, o Giannis fazer média de 58 pontos por jogo. Por qualquer razão que seja, a defesa virar um paredão e a experiência ganha o jogo. Mas não me parece nada viável pelo que o Bucks tem apresentado até agora. Muito bem. No Mixel, para encerrar esse assunto Bucks, se Damian Lillard jogasse tão bem os jogos de temporada regular, quanto participa de torneios de 3 pontos e outros títulos aleatórios que ele já ganhou na NBA, talvez o Bucks tenha uma esperança, né? Agora você está no mundo, Manix. Mas aí vocês também não ajudam, né? Porque se o cara não joga sério o torneio de 3 pontos e o All-Star Game, reclama. Aí se ele vai lá jogar sério, fominha pra caramba, atira 32 bolas de 3 pontos para tentar fazer 1.000 pontos no mesmo jogo, reclama também. Então, enfim. Mas piadas à parte, o Lillard é mais uma das grandes individualidades que o time do Bucks tem. Concordo com o que o Léo trouxe. O que falta nesse time não me parece ser o que o Doc Rivers tem a acrescentar, que é construir uma dinâmica de jogo que faça que esse time seja competitivo, não só por ter jogadores individualmente bons, mas porque cria boas situações ofensivas e defensivas ao longo da partida, utilizando o conjunto do time. Hoje o time não faz muito isso, ele depende dessas estrelas atuarem isoladamente, e defensivamente ele depende de alguns bons defensores que ele tem também individualmente tentarem segurar a bronca, não está sendo suficiente nessa temporada. Enfim, então acho que fica estranho a gente analisar os movimentos do Bucks nessa temporada, né? Trouxe o Adrian Griffin, tudo bem, muita gente achou estranho também, questionou. É verdade que o time não deslanchou, mas o time tinha, pelo menos do ponto de vista de resultados, uma trajetória muito melhor do que a que está tendo com o Doc Rivers, mas em determinado momento entendeu que não fazia sentido e fez a troca, e apesar de eu achar que é um atestado de foi mal, errei, você botar um treinador e depois de 30 alguma coisa jogos, 40 jogos, você trocar esse treinador. Claramente alguma coisa ficou bem distante do que você esperava, porque como que o cara podia ser o treinador certo no início da temporada e 30 e poucos jogos depois, com um aproveitamento de quase 70%, não ser mais, né? Sim, claramente não é uma demissão porque os resultados não estavam vindo, porque os resultados eram ruins, era uma demissão porque o que estava acontecendo em quadro, o que aquele cara estava fazendo, não era o que se esperava que fizesse, então escolheu errado no início, se faz sentido isso. Mas aí, quando você faz a troca para o Doc Rivers, eu nem sou um odiador do Doc Rivers, não, tá? Eu acho que existem head coaches melhores e piores na NBA. Mas, assim, não traz de fato, aí pegando aqui o que o Leozão trouxe, o que esse time precisa. Então, sim, meu otimismo com o Bucks nessa temporada, pequeno, muito pequeno. Só não é zero porque, Antetokounmpo e Lillard juntos, não é impossível que eles incorporem aí um espírito ancestral nos playoffs e levem esse time longe. Mas não vai ser fácil.
Muito bem, muito bem. Não dá para saber, eu só diria que alô Botafogo do Rio, quem sabe aí substituir Thiago Nunes por Doc Rivers pode ser a solução, hein? Ha! Senhores, chegando ao fim deste episódio, eu achei que ia durar pouco, mas durou bastante até. Conseguimos aqui discorrer e filosofar muito sobre o All-Star Game. Alguma consideração final neste episódio? Acho que uma coisa que vale falar Mac McClung foi bicampeão do torneio de enterradas, botou mais uma graninha do bolso. De fato, é um jogador que vai de corpo e alma ali para o torneio, que a galera gosta de ver no torneio. Então, se teve alguma coisa no torneio de enterradas que foi bacana, foi de novo a participação dele. E por um jogador que ainda não tem um contrato firme na NBA, né, trabalha ali no two-way, fez alguns poucos jogos na NBA, botar essa graninha no bolso e ter essa publicidade aí, ganhando mais seguidores nas redes sociais, certamente ajuda o McClung, que é um jovem simpático. Quisera eu ganhar essa graninha. Opa, caía bem, né? Caía bem. Finalzinho do mês ali ia salvar. Leozão comprava todos os CFCs de São Paulo. E falia todos. Mas... E você, Leozão, algum destaque final? Meu destaque é que se a Ionesco quiser jogar no Lakers, tem vaga lá para alguém matar a bola de 3. Perfeito. Estou sem considerações finais hoje. Fiquei aqui muito de âncora mesmo, ouvindo vossas senhorias num debate maravilhoso, diria eu. Episódio extremamente gostoso de ser feito. E ficamos por aqui. Este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 fica por aqui. A NBA volta amanhã. Fiquem ligados e até semana que vem. Valeu! Valeu, galera. Valeu!